Alegria muito grande de ministrar alguma coisa a respeito da palavra do Senhor aos corações de vocês. Imaginando que pudesse trazer nessa manhã algo que era bastante propício a esse momento da igreja que nós estamos vivendo, vocês daqui e eu na Igreja Batista Vida, que também está nessa fase de implantação, de começo, de início. Então o Senhor trouxe ao meu coração uma certeza muito grande de que eu devia falar hoje sobre a grande comissão. E é oportuno falar sobre a grande comissão na ausência do pastor, né? Porque ela é uma responsabilidade não apenas coletiva, dá licença. Não apenas coletiva, não apenas do pastor, mas de cada um de nós, os crentes no Senhor, né? Não cabe ao pastor empurrar o corpo de Cristo para frente para ele andar, não é? A gente precisa ter consciência desse movimento todo. Bom, eu vou fechar minha Bíblia, dá licença aqui, porque tem um pouco de vento e tudo que eu queria, inclusive os textos que eu vou ler, estão aqui no meu esboço, eu vou usar para segurar aqui, tá? Pois bem, a grande comissão, que alguns chamam de carta magna de missões à igreja, né? Elas foram as últimas palavras de Jesus, depois de ressurreto, antes de ser assunto aos céus, no seu corpo físico, envolto em nuvens de fumaça, aos olhos de anjos e testemunhas. Essa é a grande comissão, foi as últimas palavras que ele proferiu aos seus discípulos, né? E eu queria ler com vocês o texto base, que fala sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Está projetado aí, né? Eu queria propor uma leitura assim, bem ao estilo escola bíblica dominical, pausada, para a gente ir com calma olhando isso aqui. Olha lá. Os 11 discípulos, 11 porque há quem diga, bom, primeiro Judas já não estava mais no grupo, mas há quem diga que esse episódio aqui aconteceu quando Jesus apareceu às 500 testemunhas, e os 11 estavam com esses, tá? Então ele está falando aqui sobre os 11, talvez tivesse mais gente lá. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, olha, Jesus aproxima-se e Jesus fala. Não era um fantasma, não era um homem morto. Cristo vivo, ressurreto, homem e Deus. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Ministra essa manhã aos nossos corações aquilo que o Senhor já preparou para isso. Que eu seja apenas um instrumento. Que os meus lábios digam apenas aquilo que está no teu coração. Que os nossos ouvidos ouçam aquilo que o teu Espírito tem para trabalhar no nosso meio. Obrigado por essa atmosfera de bênção, esse lugar maravilhoso. Obrigado por ter preparado esse banquete para nós. E obrigado principalmente, Pai, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém e amém. Para quase todos os comentaristas bíblicos, essa passagem de Mateus 28, a grande comissão, é assim a passagem-chave, né, do Evangelho de Mateus. E ela parte de uma verdade que é a ressurreição. A ressurreição é o grande alicerce histórico da igreja, né? A ressurreição deu uma nova perspectiva, uma nova visão para a humanidade. Antes, estávamos apenas
acostumados a ver um encerramento da vida com a morte. Isso se acentuou com a morte de Cristo, mas a sua ressurreição fez como que diluir o horizonte dessa perspectiva, né? E ampliar a perspectiva da vida para uma glória eterna, porque Cristo está vivo. Essa é a nossa Páscoa, está chegando. Essa é a nossa festa. O fato dele estar vivo muda toda a realidade da história da humanidade. Toda a história da humanidade. Nesse registro das Escrituras, Jesus deu a certeza do seu poder. Ele instituiu um comissionamento para cada um de nós. E ele nos garantiu a promessa, nos prometeu a presença ininterrupta dele mesmo, todos os dias. Agora não mais fisicamente, corporeamente, mas pelo Espírito Santo. Há um texto paralelo a esse de Mateus que fala mais algumas coisas interessantes, complementa um pouco esse cenário que a gente pode ter uma noção bem bacana do que foi aquela cena da história. Tem aí também? Tem aí? Atos está lá, Atos capítulo 1. A gente vai ler do 1 até o 11, só para dar contextualizar o que foi esse episódio em que Cristo nos deu a grande comissão. Diz assim: em meu livro anterior, quem está escrevendo? Lucas, o livro anterior, o Evangelho de Lucas, e ele escreve para Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Então, vejam, foi esse dia que ele foi elevado ao céu. É o mesmo episódio de Mateus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, veja, apareceu, falou, deu provas de que estava vivo, comeu com eles, Cristo homem, Cristo vivo, Cristo vivo. Então, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, então, serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém onde estavam, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Que promessa, que promessa. Assim foi o último contato físico de Jesus na sua vida terrena, né? Essa conversa final com os discípulos, e talvez acompanhado de mais um grande número de testemunhas, né? Encerra a narrativa da vida terrena de Jesus. E além de esse encerramento, faz também aquela universalização da mensagem do Evangelho, da mensagem cristã. O que Jesus fez na sua história terrena, agora, chegada ao fim, provou que sim, ele era e é o Filho de Deus. O seu reino foi definitivamente constituído na cruz e coroado na ressurreição. O fato dele ter morrido com o peso de todos os pecados da humanidade. Está seco hoje o clima, né? Me deem licença aqui.
Portanto, o fato dele ter morrido com o peso nos seus ombros de todos os pecados da humanidade provam a sua soberania. E deixa eu dizer a vocês que há quem diga, eu não sei de onde tiraram isso, mas há quem diga que Jesus Cristo não foi soberano o tempo todo, porque, enfim, ele morreu. E um Deus soberano não seria vencido pela morte. Naquele momento da morte de Cristo, ele deixou a sua soberania de lado. Isso, para mim, é equivocado e é herético. Porque o fato de ter Cristo morrido com o peso dos nossos pecados, como um pecador, e ter assim entrado no inferno, não se assustem com isso, reforçou de uma maneira cabal a sua soberania. Porque lá dentro, ele aniquilou o poder da morte e reivindicou a autoridade que a morte tinha das mãos de quem a dominava. Só um Deus soberano, todo soberano, poderia fazer um ato assim. Ele jamais deixou parte sequer da sua soberania. Jamais. Ele foi soberano, inclusive morrendo, inclusive experimentando a morte. E, portanto, a ressurreição de Cristo mudou essa expectativa humana sobre a terra. E depois da ressurreição, o que o texto nos mostra da grande comissão é a ascensão. Cristo ressuscitou depois de passar pelas suas dores, os seus sofrimentos, experimentar a morte. E agora ressurreto, então, há aquele episódio da ascensão, que é a confirmação da posição de Jesus na ressurreição, é a coroação do rei humano e divino, né? A ascensão de Jesus logo após o comissionamento deixou aos cristãos daquele tempo, reunidos ali naquele lugar, e a nós também, a função, vamos dizer assim, de sucessores de Cristo na evangelização. A ascensão dele nos deixou esse papel, nos fez responsáveis pela evangelização do mundo até a sua volta no seu corpo glorificado, da mesma maneira que alguns o viram subir. Jesus assim foi constituído o cabeça de uma nova raça, redimida e restaurada, transformada por Ele. E é por conta de termos essa fé que nós partilhamos da vida eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fala sobre a inauguração do milênio. E como isso é teologicamente mais difícil, eu vou deixar para o pastor de vocês falar depois. Eu não vou falar aqui sobre milênio, não, mas antes da inauguração desse milênio, de que trata Apocalipse capítulo 20, versículo 4, se quiserem depois confiram, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as pessoas, em todas as épocas, deverá ter ouvido o testemunho apostólico a respeito do Evangelho de Cristo, da salvação de Jesus, essa ressurreição, essa ascensão. Todos deverão ter ouvido. E nisso consiste essa tarefa missionária da igreja, que nós estamos tentando construir juntos aqui hoje. Um pensamento a respeito disso. É claro que essa tarefa missionária, ela enfim, na igreja, e vocês sabem disso porque também são igreja, reunidos assim, não tem só pessoas assim num mesmo nível de espiritualidade, vamos dizer assim. Existem aqueles que estão conhecendo agora, que estão chegando agora, que estão se deparando com as questões da fé cristã. E existem aqueles que já têm uma grande caminhada. Desses, talvez a gente espere uma maior intimidade, ou pelo menos a demonstração de uma maior intimidade com Deus. Já tiveram algumas experiências, já estudaram um pouco mais. Mas o fato é que
essa tarefa missionária dada por Cristo à sua igreja, ela compreende a todos. Os que estão... Não, tá em ordem aqui. Os que estão chegando e aqueles que já estão há muito tempo, né? E essa comissão foi dada porque Cristo chamou a igreja para ir. Pode ser que no nosso meio, a grande maioria, e essa é a realidade mesmo, as pessoas sejam chamadas para ficar, não é? Alguns poucos são chamados para ir aos campos, e missões transculturais, a gente pensa nesse tipo de coisa. Mas a igreja do Senhor, chamada por Ele, para Ele, foi chamada a ir. A igreja nunca pode ficar parada no seu lugar de conforto. A igreja precisa alcançar os perdidos, né? Em Atos, todo o livro, não apenas esse trecho que a gente leu, a igreja é identificada como uma comunidade que dá testemunho ativo da sua fé em Jesus. E é disso que decorre, inclusive, o crescimento da igreja tão falado, tão retratado em Atos, né? E é por conta disso, com base nisso, que nós precisamos entender, compreender essa grande comissão, não como uma obrigação pactual. Algumas pessoas, às vezes, são até... Acho que é melhor para cá, para lá não dá para ir. Algumas pessoas, às vezes, são até feridas na igreja, porque algum líder chega assim e pressiona, perguntando: quantas pessoas você já levou para Cristo? Esse ano, quantas pessoas aí você já apresentou o plano de salvação? Isso, às vezes, até fere as pessoas que estão dentro da igreja. Mas a grande comissão, ela não é uma obrigação, não é algo que a gente tenha que devolver ao Senhor, até porque tudo que recebemos dele vem de graça, é fruto da graça. Não há nada que nós possamos fazer para mudar essa realidade, a realidade que nós temos em Cristo. Mas a grande comissão é, na verdade, uma grande dádiva, um presente, cujo propósito é propagar e compartilhar com todos os homens a mensagem de Cristo e o acesso que nós temos a Deus Pai. Deixa eu contar para vocês... É algo que eu já ouvi algumas vezes de um grande amigo. O Kleber conhece, Gladstone. Gladstone é um cara querido. Grande amigo, né? Grande amigo. Gladstone já falou isso algumas vezes. Uma vez ele falou para mim, outras vezes ele se referiu a um grupo em que eu estava presente. E todas as vezes que ele fala isso, eu fico, uau. O Gladstone tem alguns amigos que não são cristãos e são aqueles avessos a crentes, quem não os tem. Mas o Gladstone diz, com empolgação incomum, que quando conversa com esses amigos, ele diz assim: cara, eu tenho algo na minha vida que é o que possa de maior valor existir. Eu tenho algo tão bom, mas tão bom, mas tão bom na minha vida. E por você ser meu amigo tão querido, eu queria dividir isso contigo. Eu queria que você tivesse também. Então ele fala de Cristo para os seus amigos dessa maneira. Não se trata de vender o peixe do Evangelho, porque o peixe do Evangelho a gente não vende, a gente compartilha, e é compartilhando que ele é multiplicado, né? Mas eu sei que quando o Gladstone fala essas coisas com tanta paixão, com tanto entusiasmo, o que eu quero de melhor para a sua vida, que é meu amigo, é o Deus que eu tenho. Quando eu ouço isso dele, eu me converto de novo, todas as vezes. É apaixonante ouvir o Gladstone falar isso. Uau, eu fico impressionado, sabe? O Gladstone é alguém que entendeu que a grande comissão é uma dádiva, é um presente. Não é um peso, não é uma obrigação. Esses textos que nós lemos também nos remetem a uma autoridade real, que exerce os seus efeitos, assim na terra como no céu, retratando o domínio universal e irrestrito do reino de Deus. A autoridade da comissão que recebemos de Cristo, ela provém justamente da vitória dele na cruz. A nossa autoridade que ele nos concedeu, nós lemos isso, concedeu à sua igreja, aos seus discípulos,
para ir e fazer discípulos, e ensinar, e batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa autoridade ela é derivada dessa autoridade integral e universal de Cristo. A totalidade do poder de Jesus implica em toda a autoridade. Aqui também aparece, né? Mateus, lá, eu acho que Mateus, versículo 18, a gente leu lá, trata-se de toda a autoridade, toda a autoridade. Essa totalidade do poder de Jesus, que nos foi concedida por derivação para o cumprimento da ordem de evangelizar, tem por pressuposto essa certeza da presença de Deus conosco todos os dias. Todos os dias. A comissão foi secundada por essa autoridade. Não há, portanto, pega isso. Não há, portanto, quem possa desafiar, quem possa contestar, quem possa diminuir a autoridade que o dono de toda autoridade te concedeu para agir em seu nome, para falar em seu nome. Não há quem possa diminuir essa autoridade. Toda a autoridade no céu. Olha lá, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu. Toda a autoridade no céu significa que ele pode usar todos os recursos do céu. Não, 18 ainda. E na terra, toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra, além de poder usar todos os recursos do céu, ele pode transformar todas as instituições. Ele é mais poderoso do que todos os poderes. Ele pode alcançar todas as pessoas. Não há aquele que a gente olhe e diga: esse não tem jeito. Esse não dá. Esse não... Não. Toda a autoridade pode alcançar todas as pessoas. Por haver quem rejeite o Evangelho, nós que temos não é obrigação, eu falei que não é obrigação, né? Não é obrigação. Nós que temos a missão, a responsabilidade de proclamar as boas novas do Evangelho, às vezes nós tememos por aqueles que vão rejeitar essa notícia, vão rejeitar as boas novas. E são esses que a gente aponta e diz: não, esse não vai ter jeito. Mas nós não podemos e não devemos, principalmente como igreja. Estamos falando de igreja, tratando de igreja. Nós não podemos selecionar ou distinguir aqueles que podem e devem ser alcançados pela palavra que transforma. Uma vez, na equipe de intercessão que eu participava, compunha, nós fomos instados a orar por algumas autoridades. Então tinha um potinho com o nome de várias autoridades de poderes constituídos do Brasil, do mundo, e a gente então devia ali tirar alguns nomes e a gente estava responsável por orar por algumas pessoas. Meti a mão no pote e saiu para mim: você vai orar por ministro Dias Toffoli. E a gente começa a fazer essa distinção. Não, Senhor. Você vai orar por Vladimir Putin. Senhor. Orar para quê? Né? Não. O palácio desse homem pode ser inviolável por mísseis, canhões, armamentos. Mas ele não pode se fechar para o Espírito Santo. Já pensaram nisso? Sei lá o que ele está fazendo agora, do outro lado do mundo, tirando o cochilo dele na rede, acredito que não, tramando as suas maldades, talvez sim.
Mas já pararam para pensar que os nossos joelhos aqui podem alcançar, pela graça e o poder do Espírito Santo, um homem como esse, lá onde ele está agora? Uau! Uau! Deixa eu fazer um parênteses aqui. Um parênteses para beber mais um gole de água. Ainda em relação à autoridade, por vezes nós somos tentados a pensar, principalmente nessas questões de guerra, né, que a gente tem visto aí. Por que Jesus não usa a sua autoridade para dar um fim, para corrigir as injustiças do mundo? Não é comum pensar assim? É natural pensar assim? Se ele é o dono de toda a autoridade, por que ele não usa essa autoridade para corrigir essas injustiças, a maldade no mundo? As injustiças, deixa eu falar para você, elas não resultam da falta de autoridade, nem da falta de interesse de Jesus. Elas são resultado da rebeldia do coração humano em relação a essa autoridade. A grande verdade é essa. Mas sabe de uma coisa? As pessoas antigamente, a época que os salmos foram escritos, para mostrar publicamente que estavam com problemas, estavam tristes, amarguradas, elas se vestiam com uma roupa toda feiozona lá, talvez uma bata feita de panos de saco, jogavam terra ou cinzas sobre a cabeça, ficavam maltrapilhas, para todo mundo visse ali, aquele tá ruim, tá deprimido. Sabe de uma coisa? Quantas vezes a gente vive situações em que essas injustiças que dá vontade de perguntar por que Deus não resolve, essas injustiças às vezes também nos entristecem. E a gente começa a duvidar do poder de Deus. Mas olha, haverá o dia em que essas vestes de tristeza e horror serão substituídas por vestes de louvor. Toda tristeza será substituída por alegria. O Cordeiro, isso está em Apocalipse, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As injustiças do mundo não são resultado da falta de poder de Jesus. Em Atos e em Mateus, já quer tocar, meu irmão? Porque a gente sabe que quando chega o músico para tocar é porque já está na hora da gente encerrar. Se tiver sem constrangimento, você fala. Tanto em Atos quanto em Mateus, Cristo dá a certeza da divindade dessa comissão que deu a nós. Essa certeza vem pelo que ele disse, que estaria conosco nesse cumprimento do ir. Existe a promessa da presença infalível e reconfortante de Cristo, como amigo e salvador, em todo o tempo. Eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Atente para o fato de não existir substituto para obedecer a essa palavra. Não tem substituto para essa obediência antes de autorizar os discípulos, né, a irem até os confins da terra, né? Isso está no texto de Atos que a gente leu. É Atos. Antes de determinar que os discípulos então fossem, ele disse assim: olha, fiquem aí em Jerusalém mesmo, até o Espírito Santo vir. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, e só então, depois que ele vier, aí vocês podem ir e fazer aquilo que eu estou determinando que faça. Já imaginou se eles tivessem desobedecido? A gente já sabe que é para ir, então vamos adiantar as coisas e vamos. Aí a gente não faz isso. Senhor, eu já sei o que eu quero. Posso dar uma mãozinha? Vou dar uma dica para Deus. A gente é mestre em fazer esse tipo de coisa. Já pensou, se os discípulos tivessem feito isso, tivessem saído de Jerusalém antes do Espírito Santo ser distribuído, viesse sobre eles? O Pentecostes, como a gente conhece, não teria acontecido. E olha, não cabe a nós fazer alguma coisa por conta
por conta própria. Quem faz, mesmo que através de nós, é o Espírito Santo. O pastor Pedro tem falado sempre isso aqui, eu tenho ouvido no podcast. Eu sei que ele falou isso aqui. Não cabe a nós sair e fazermos sozinhos, por nossa conta e risco. A autoridade que recebemos derivada do Senhor Jesus, ela só foi concedida por conta da obediência dos apóstolos, dos discípulos, que ouviram, fiquem aí em Jerusalém até que o Espírito venha, e depois, com a presença do Espírito, vocês podem ir. Já imaginou se o Espírito Santo chega e os discípulos já tinham partido? Discípulos? Ué? De casa? Ou de casa? Não tem mais ninguém aqui? Que cena esquisita seria essa, né? Cadê o pessoal que tinha combinado o encontro comigo aqui? Já vazaram, já foram, e foram sem a minha companhia. Já imaginou o Espírito Santo falando isso? Tem um teólogo, D.L. Moody, que ele diz assim: você pode muito bem tentar ver sem os olhos, ouvir sem ouvidos, ou respirar sem pulmões. Como viver a vida cristã sem o Espírito Santo? O Pentecostes, essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, ela estabeleceu realidades espirituais. Quando o Espírito Santo enche o coração humano com seu poder e a sua presença, ele gera uma necessidade de sermos obedientes. Ele gera isso em nós, o desejo de querer obedecer a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos, de cumprir aquilo que ele nos disse para cumprir. É o enchimento do Espírito que dá isso, que nos dá isso, e ele também é uma constante a todos quantos o busquem com o coração sincero. O Espírito Santo está pronto para encher, e ele tem enchido aqueles que estão chegando agora, que estão abrindo a porta e conhecendo as realidades do Evangelho, como aqueles que estão em São Paulo nos congressos de pastores e líderes, que já sabem tudo de Bíblia. É o mesmo enchimento. A realização da promessa da presença do Espírito Santo permanentemente depende inteiramente da disposição e da obediência da sua igreja de cumprir a grande comissão. Uma igreja que para de proclamar o Evangelho é uma igreja que para de ser cheia do Espírito. Por fim, mas não ainda, por fim, mas não ainda, o texto nos fala sobre a segunda vinda de Cristo. Pessoalmente, no seu corpo, no mesmo corpo físico em que aquelas testemunhas o viram subir, essa segunda vinda de Cristo, como Deus e como homem, exatamente como subiu aos céus, ela é uma certeza determinada pela Bíblia. Ela acontecerá no final do tempo, designado para pregar o Evangelho a toda criatura. Alguns chamam isso de era do Evangelho. No fim desse tempo, dessa era do Evangelho, desse tempo propício e oportuno para pregar o Evangelho, Jesus Cristo voltará. A expectativa dessa volta é o centro da fé cristã, e a ocupação dos discípulos deve ser testemunhar de Cristo por todo o mundo. Pastor Russell Shedd, eu tive o privilégio de vê-lo e ouvi-lo, acho que 2 ou 3 vezes, pessoalmente. Pastor Russell, deixa eu falar, Pastor Russell Shedd, já sabemos, ele faleceu há pouco tempo. Eu o vi quando ele estava vivo. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar isso bem claro. Um homem de Deus, fascinante. Ele disse assim: sem o Espírito Santo não há poder. Sem poder não há testemunho eficaz. Sem testemunho não há avanço até os confins da terra. E sem avanço, Cristo não voltará.
Deus tem um plano para o homem e para o mundo. Nós devemos crer que o mundo vai a alguma parte, que existe um acontecimento divino, longínquo, rumo ao qual se move toda a criação. Quando essas coisas se consumarem, Jesus será juiz e Senhor de todos. A grande comissão aponta para essa segunda vinda de Cristo, e ela é para nós uma convocatória para lutarmos por esse dia, para esperarmos e nos prepararmos para esse dia, para quando esse dia chegar. Essa é a missão da igreja: desejar a volta de Cristo, para então pôr fim a todo esse caos. Depende do cumprimento da missão da igreja, depende daquilo que eu faço, daquilo que você faz. Deixa eu trazer aqui um testemunho e uma palavra para essa igreja que eu amo tanto. A gente costuma amar os recém-nascidos, né? E é uma verdade, eu amo essa igreja. Eu tenho aprendido muito sobre vocês. Não só por acompanhar o podcast, em que eu realmente eu aprendo muito, mas também pelas minhas pedaladas semanais com o pastor Pedro. A gente toda semana pedala junto, e isso tem sido para mim um discipulado. Eu queria uma vez perguntar ao pai do pastor Pedro o que é que você dava para ele quando era criança. O cara é tão inteligente, ele é tão... Acho que devia misturar aquelas lagartas que você cria no Todd dele, deve ser isso. Vou fazer isso lá em casa. É um cara, meu Deus. Eu nasci numa igreja batista. Igreja Batista Central de Brasília, ali no começo da L2 Sul. Nasci ali. Eu brincava nas escoras da construção daquele templo enorme que tem lá. Eu tinha menos de 5 anos de idade. E eu lembro, na EBF, Escola Bíblica de Férias, eu lembro que eu corria entre as escoras daquela construção. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas seguramente menos de 5 anos de idade. Eu nasci ali, passei minha vida ali, família ali. Então, no final da minha adolescência, começo da juventude, eu fui para uma outra igreja batista, terceira igreja batista do Plano Piloto. Era a igreja da minha tia, a igreja de alguns primos. Naquela igreja eu conheci a Andressa, nós nos casamos, tivemos os nossos filhos. Naquela igreja eu aprendi a ter intimidade com Deus. Eu vivi grandes experiências naquele lugar. Sou muito grato a Deus pela terceira igreja batista do Plano Piloto, que hoje mudou de nome, Igreja Batista Capital. Minha amada igreja. Fiquei lá até o tempo em que o Senhor, mais recentemente, nos levou a servir a Igreja Batista Vida, que eu disse a vocês, está nessa fase de implantação, lá em Águas Claras, longe. Orar para Deus implantar ela mais aqui para cá, para perto. Mas uma alegria tão grande, pertencer sempre à igreja, servir sempre à igreja. Que alegria! O coração explode de alegria em pensar nas nossas igrejas. Eu e a Andressa tivemos também já várias experiências com igrejas que estão se formando. Vimos esse movimento acontecer muitas vezes. Uma igreja que nasceu assim, era um pequeno grupo na sala da casa do pastor Renato Florencio, lá no sul do país. Hoje é a Igreja Batista de Gramado, em Rio Grande do Sul. Um galpão enorme. Cresceu tanto em um pouco mais de 10 anos. A gente viu nascer tantas outras. A gente tem essas experiências assim gostosas. Agora aqui, mais uma vez, lá na terceira Igreja Batista do Plano Piloto, essa igreja surgiu na casa dos avós da Andressa. Um pequeno grupo da Igreja Batista Memorial que se reunia, porque da asa norte para a asa sul, onde era memorial, era longe, para levar aquele monte de menino. Então, ali surgiu a igreja.
Agora em junho vai fazer, sei lá, 52 anos, não sei. E hoje a gente tem o privilégio de ver mais uma vez a história se repetindo na Igreja Batista Vértice. Isso não é coincidência. Uma igreja verdadeira, forte, é aquela que se empenha pela fiel pregação do Evangelho e que cumpre com todo critério as ordenanças do Senhor. Vocês estão construindo uma igreja forte. Vocês estão construindo uma igreja verdadeira. Vocês estão construindo uma igreja em que o dia os filhos, os netos, os bisnetos, as gerações depois deles, vão olhar para trás e vão dizer: a Igreja Batista Vértice, onde eu conheci a Deus, onde eu casei, o casamento do Rafa, onde os meus filhos nasceram, onde eu desenvolvi os meus dons. E os seus bisnetos vão dizer: essa igreja não nasceu na sala, mas na churrasqueira. Dá licença que eu não sou bobo nem nada. Já estava escondido aqui. Ela nasceu na churrasqueira da casa dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. Vocês estão construindo uma igreja verdadeira e relevante. Quando os bisnetos dos bisnetos olharem para trás e ver tudo que vocês fizeram, com a graça do Senhor, então eles poderão encerrar a carreira e guardar a fé, como nós um dia também o faremos, certos de que a igreja do pai, do vovô, do bisavô, de não sei mais quantos, só chegou onde chegou porque em momento nenhum deixou de cumprir essa grande comissão que o Senhor deu a vocês. Vocês foram e continuam sendo os que já estavam desde o primeiro domingo, os que chegaram depois e os que vão chegar por agora, comissionados por Cristo para o cumprimento dessa história transformadora. Para usar as palavras do meu amigo, essa história de fazer o que Jesus fez e de ser como Ele é. Isso é para eu ganhar um ponto lá com o pastor Pedro Felizola. E agora sim, por fim, há uma verdade muito relevante nesses textos que nós lemos. A verdade de que os que confiam em Jesus o encontrarão sempre ao seu lado. Não importa onde estejam, não importam as circunstâncias, os problemas que vão vir, porque eles vão vir. Mas a certeza da presença de Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, fará com que vocês, cumprindo o ID, enfrentem todos os obstáculos. E essa promessa da presença dele, ela é real e verdadeira. Porque verdadeiro e imutável
é o caráter, a natureza, a essência do Deus que concedeu autoridade a vocês. Pai, obrigado por essa manhã, esse ambiente tão gostoso. Que lugar agradável, Pai. Pai, que essas vidas aqui sentadas na tua frente, não, na minha frente, mas com o Senhor, reflitam essa presença constante do teu Santo Espírito. Dá aquele polimento, Pai, para que o brilho da glória se manifeste neles, através deles, independente daquelas manchas que a vida às vezes nos traz. Senhor Jesus, quando os teus filhos, em meio às lutas que ainda enfrentarão, tiverem amassadas a armadura de Cristo neles, conserta, Pai. Quando os teus filhos forem respingados pela lama das batalhas, lava-os com a água que corre do teu trono, Senhor. Enche-os, Pai, a cada dia, com graça, com poder, com misericórdia, para que nunca, Senhor, eles abram mão dessa presença que dá a eles a autoridade para ser tuas testemunhas. Estabelece o teu tempo sobre a Igreja Batista Vértice. Estabelece o tempo agradável ao Senhor. Pega nas tuas mãos e abraça a vida de cada um desses queridos, dos seus líderes. Toma a vida do pastor Pedro nas tuas mãos. Enche esse homem, Pai, com a palavra da verdade que transforma onde chegar. Capacita-o cada vez mais, para que essa comunidade, o corpo de Cristo aqui reunido, receba cada vez mais de Ti, Senhor. Pai, perdoa os pecados, vaidades, livra dos mal-intencionados, Senhor, mas pelo Teu nome, mas pela Tua graça exclusivamente, faz essa mensagem ser propagada até a Tua vinda, Pai. Que o desejo de estarmos contigo de novo seja o combustível, seja o motor que impulsione a vida de cada um desses queridos que se reúnem aqui. Pai, apesar de mim, concede-me agora parcela dessa autoridade com a qual eu abençoo os teus filhos, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e no nome precioso de Jesus Cristo, a nossa razão. Amém e amém.